Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é este? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Muito bem. Quando a Bíblia fala de casa firme, ela está falando de uma continuidade geracional. Nós precisamos entender que a renovação mental é a nossa vida de pensamentos. E Deus se relaciona com cada um de nós através dessa mentalidade, que representa a nossa fé, como você pensa. Como você pensa, você é. Nossos pensamentos são como alicerces, como a fundação de um edifício. A nossa vida, cada pensamento é como um tijolo que constrói essa casa. O que significa que nós jamais teremos uma vida vitoriosa se nós continuarmos pensando de forma desalinhada da verdade, que é Cristo. Ninguém pode construir uma grande vida com uma mente dominada pelo que é negativo e incrédulo. Leia as Escrituras e você não vai encontrar nada negativo em Deus. Não há nada de negativo em Deus, nada. Deus não pensa de forma negativa, Deus não é negativo. Deus não nos conduz para uma vida negativa, uma vida pequena. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Desde o princípio, você vai para o princípio e nós somos sempre conduzidos exatamente para uma volta para o princípio. Qual foi o projeto de Deus para nós? Uma vida plena, uma vida em comunhão com Ele. Então, quando uma pessoa vive uma vida à margem, quando ela nunca dá lugar à renovação mental, e não é a religião que vai proporcionar isso a você. E não é nem se entupindo de um monte de conhecimento, por conhecimento sem revelação. Algumas pessoas têm muitas informações. Elas têm informações profundas, mas sem revelação. Elas sabem contar a história bíblica, mas ela não tem a revelação, porque ela não consegue discernir os pensamentos de Deus para a vida dela. Não entra de forma revelada. Não atinge o resultado que é comunhão, que é relacionamento. Porque quando você conhece uma pessoa intimamente, significa o quê? Que você tem um relacionamento com ela profundo. Você a conhece de uma maneira que outras pessoas podem até conhecer de ouvir falar, mas não de se relacionar. É na intimidade que nós vamos conhecendo uma pessoa que até o olhar dela, sem abrir a boca, já é uma mensagem. É tão maravilhoso isso quando nós passamos a conviver, a ter um relacionamento e as pessoas passam a te conhecer intimamente, um olhar seu diz tudo, você não precisa abrir a boca, basta você olhar. É muito bom quando você tem uma história com alguém onde você só fala, olha, preciso que você faça isso,
E você nem precisa dar o detalhe, você diz, você sabe o que fazer. Eu tenho gente comigo que eu só falo isso. Tem tal situação, você sabe o que fazer. Que a pessoa já sabe como eu penso, sabe como deve agir, como eu agiria naquele tipo de situação. Então, eu só tenho que dizer, você sabe como agir, você sabe o que fazer. Isso é maravilhoso. É tão maravilhoso quando o toque do Espírito no Davi fez com que ele entendesse perfeitamente o que ele tinha que fazer. Ele tinha que parar. E não podia prosseguir naquele intuito, naquela intenção de exterminar o Saul. Bastou cortar a ponta do manto dele para ele perceber, ele sabia o que fazer. Eu não sei você, mas um simples toque de Deus já me anuncia o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer. Às vezes eu estou indo e eu percebo aquele toque, eu já sei o que fazer. Volta. É engraçado quando você lá dentro está dizendo, quem nunca viveu isso? Não, isso aí eu não vou fazer, não, isso aí eu não vou, e de repente você sente um negócio lá dentro. Você vai sim. Você vai sim. E você estava lá todo, não vou fazer, não, isso aí não, isso aí já é demais, não vou não. E aí você sente um negócio lá que você sabe que você já para e fala, ixi, vou ter que fazer. Deus espera este mim. O que é? A sua mente, o seu espírito, ele está tão ligado no Senhor, com uma consciência, você tem uma consciência dos espíritos, uma sensibilidade, que você discerne um simples toque, que você sabe que não é um pensamento e não é um sentimento por um sentimento. É uma coisa que vai além disso, que ultrapassa. Eu sei muito bem discernir o que é um pensamento, o que é um sentimento e o que é uma consciência, um mover do espírito. A palavra, às vezes você está lendo, por dias você está meditando numa escritura. E tem um momento que você já leu, meditou, não saiu. Mas naquele dia você percebe uma palavra rema para você. Você percebe que tal palavra, às vezes uma frase que está escondida ali no meio. Que você já meditou naquilo, já leu 1 milhão de vezes, agora ela grita, ela pula. Tem um neon ali, tem um luminoso ali. É diferente. Você sabe que sabe, ninguém falou nada, você estava sozinho, mas você sabe que Deus está falando com você. Às vezes está ali, está tomando um banho. Quantas vezes estava tomando um banho? Estava ali falando com o Senhor e se de repente muda assim. Eu senti um toque que é diferente, que eu sei, faça isso. Solta isso. Alinha aqui. Algo assim. Que é o que eu estou falando, é óbvio. Estava ali meio que depois de você olhar e falar assim, gente, estava na cara, mas não estava vendo. Às vezes tem coisas que estão na cara, mas nós não estamos vendo. Por quê? Porque nós estamos envolvidos, é tanto barulho, é tanto movimento, e corre para lá e corre para cá, que você não percebe, você não consegue ouvir o que o Espírito, ou perceber o toque dele. E ele está lá. Quantas vezes eu já disse para pessoas que disseram para mim, eu não ouço a voz de Deus mais, eu falo, dá uma quietada.
Escuta o que eu estou dizendo, quieta. Solta esse monte de coisas e se aproxima dele. E só diga, Senhor, eu estou aqui. Igualzinho o próprio Eli falou para Samuel. Ele também não conhecia a voz do Senhor. Ele não conhecia o Senhor, na verdade. Ele dormia. Olha o perigo, olha como a gente... Isso pode acontecer. Ele dormia do lado da arca, a Bíblia diz. Mas ele não conhecia o Senhor. Quantas pessoas que eu vi que dormiam no seminário e elas não conheciam o Senhor? Elas dormiam num lugar onde elas estavam lá para, teoricamente, conhecer a Deus. Elas não conheciam a Deus. Elas conheciam tudo sobre Deus. Você não vê que tem os fã-clubes que conhecem tudo sobre um determinado artista, mas alguns nunca estiveram com ele, não conhecem a rotina, nunca estiveram na intimidade. E aí o Senhor chama o Samuel, mas ele confunde a voz do Senhor com a voz de Eli, porque ele não sabia diferenciar. Isso aconteceu 3 vezes, e ele vai até Eli e fala, o Senhor me chamou? Ele fala, não chamei, vai dormir, meu filho. Até que ele se despertou e falou, escuta, quando você ouvir a voz novamente, diga assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí o Senhor falou com ele. E o Senhor estava chamando. Você está vendo? O Senhor estava chamando, era ele que por não conhecer o Senhor de forma revelada. Como está escrito lá, a palavra do Senhor não havia sido revelada para ele. Olha que coisa linda. Não, eu falo lindo porque isso aqui abre a mente da gente. Isso aqui mudou a minha vida. Mudou. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Mas como? Ele está sendo preparado para ser sacerdote, está dormindo do lado da arca. Pois é, gente. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E aí você pode confundir a voz dos seus pensamentos, a voz dos seus sentimentos, a voz de alguém com a voz de Deus. Porque a voz de Deus é inconfundível. E aí, quando ele fala que o teu servo ouve, ele estava dando o quê? Atenção àquela voz. E agora ele começava a construir um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Porque o Senhor trouxe para ele uma mensagem profunda. Como ele mesmo disse, eu vou fazer algo que vai fazer tinir os ouvidos. E a partir daí, apesar dele estar no santuário, dormindo lá da arca, ele ainda não conhecia o Senhor de forma revelada, mas a partir daí, você vê ele agora construindo uma história de intimidade com o Senhor. E isso foi lindo. Agora, voltemos ao título dessa mensagem, Casa Firme. Casa Firme fala de continuidade, porque Deus é um Deus geracional. Os projetos de Deus são a longo prazo. Se você vê a história de Abraão, você vê que ele teve Isaac, que é o filho da promessa. Aí Isaac tem 2 filhos. Para quem tinha a promessa de ser o pai de uma nação tão numerosa, parece que a coisa não está fluindo, mas não. O projeto de Deus é de longo prazo e é construído tijolo a tijolo, formando um alicerce forte. Quando você vê aquela passagem que Isaías fala com
Ezequias, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. No hebraico, tem o mesmo sentido quando o Senhor fala para Abraão que ele não podia esconder nada, lá em Gênesis 18, de Abraão, em relação ao que ia fazer em Sodoma e tal, e Gomorra. Ele diz, porque ele vai ser o pai, eu o escolhi para ser o pai dos meus filhos, de uma nação, para que ele ordene aos seus filhos. Ordene é a mesma. Para que ele ordene. Então, quando o Senhor, usando Isaías para falar com Ezequias, diz, põe ordem na sua casa, ele está falando exatamente de um contexto familiar. Ele está apontando para a família. Ó, ordene os seus filhos, ordene a sua casa. Coloca ordem na sua casa. Quando nós falamos da casa de Zadok, nós estamos falando de uma linhagem perpétua. E onde ela começou? Vamos com Arão. Arão teve 4 filhos, Nadab e Abiú. O Senhor matou, porque eles foram negligentes, irresponsáveis, e a Bíblia diz que eles ofereceram fogo estranho para o Senhor. A maneira como eles lidaram com as coisas sagradas desagradou o Senhor. De maneira que o Senhor os matou. O que ele estava dizendo? Quando a Bíblia aponta, ela está dizendo, o Senhor os matou. Ele está dizendo, o Senhor não quis reproduzir esse padrão. Isso é muito claro nas Escrituras. O Senhor está encerrando com algo. Tanto que o velho homem tem que morrer, porque não pode reproduzir isso aqui, nunca deu certo. A natureza humana, ela só produz o que é condenável, o que é destrutivo. Nós precisamos da natureza do Espírito, da natureza de Cristo. E aí sobraram Eleazar, que é o 3º filho, e Itamar. Eli era descendente de Itamar. Já Finéias era filho de Eleazar. E olha só que coisa. Eli, a Bíblia não fala que ele cometeu algum pecado. Ah, ele roubou? Não. Ele cometeu adultério? Não. Ele matou alguém? Não. Qual foi o pecado de Eli? A omissão. A omissão dentro da casa dele. Qual foi o pecado de Eli? A omissão. Você vê como nós podemos nos equivocar e achar que algo não é tão importante e aquilo está definindo o meu futuro? A omissão. A Bíblia diz que os seus filhos eram ímpios, criados ali. Mas eles eram ímpios, eles não se importavam com o Senhor. E os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. E o problema é que Eli foi passivo, foi passional. E ele não lidou com os filhos dele. Ele sabia da fama dos filhos, que eles eram não só corruptos, como imorais. Mas ele não lidava. Sabe quando você é enérgico, e ele era, você vê como ele falou com a Ana. Mas em casa, ele foi falho, num nível que o Senhor mandou uma mensagem
para ele: eu vou honrar quem me honra. Eu tinha um projeto grande com você. Mas agora longe de mim. Porque você honra mais teus filhos do que a mim. Você despreza o que eu coloquei nas suas mãos. É muito interessante a palavra despreza ali, porque na Bíblia, toda vez que você encontra isso e desprezou, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família alinhar seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E você me desprezou, você está desprezando a minha palavra. Porque quando o Senhor avisou, falou com ele, o que ele esperava que ele fizesse? Lidasse com os filhos. Tira os filhos de onde eles estão. E aí vem uma mensagem assim muito dura, que o Senhor ia exterminar. Ele estava dizendo: não quero reproduzir a sua linhagem. E aí, se você for acompanhando as Escrituras, você vai ver que todos os descendentes de Eli foram sendo eliminados. Por exemplo, quando Saul mata 85 sacerdotes, que a Bíblia fala vestidos de linho, eram todos descendentes de Eli. Foge Abiatar para estar com Davi, mas lá você vê que não escapa quando tem uma palavra, o patriarca fez escolhas desalinhadas. E o Senhor disse: eu não vou reproduzir isso. Porque o olhar de Deus é sempre a longo prazo, é geracional. Aí lá na frente, Davi já velhinho, Adonias, que está escrito lá, e seu pai nunca o corrigia. Que eu já posso fazer um adendo aqui e falar de Davi. Davi foi um homem incrível. O que falar de Davi, a gente ama Davi. Mas como pai de família, um fracasso. Ele fracassou feio dentro de casa. Ele não corrigiu os filhos. E a Bíblia faz questão de dar esse detalhe. Ele está vendo e ele não lida. E aí o Adonias toma a dianteira e diz: eu vou ser rei. E se autoproclama rei. E aí você vai vendo na Bíblia que os corações vão sendo revelados. E aí é quando Joabe, que já estava perdidão, o que é outra coisa dura de você ver a história de Joabe, né? Como termina, que importa, terminou mal. Começou tão bem, terminou tão mal. Se tornou um cara sanguinário, ele agora já não matava mais só em guerra, o que é permitido ali na Bíblia. Você está em combate é uma coisa, você está fora de combate, não. E Abiatar, Joabe, o comandante do exército, e Abiatar, que era o sacerdote, ficam do lado de Adonias. Os corações foram revelados. Bom, e aí tem toda uma história, que aí Betseba pede para falar com Davi. A pedido do próprio Natã, o profeta Natã procura com o sacerdote Zadok, que é um descendente de Finés, o sacerdote Eleazar, que eu já vou voltar para ele. E aí vai, fala, anuncia aquilo, e enfim. E aí ele tinha dito que era Salomão, que seria o herdeiro dele,
e aí eles proclamam Salomão rei, e Adonias passou a maior vergonha. Quem estava com Adonias só corria gente e se escondia com medo de morrer agora. E aí Salomão, depois, a mando de Davi, lidou com Simei, lidou com Joabe, lidou com Abiatar, e aí você vê, no final, Salomão expulsando, e aquela profecia lá, mas coisa antiga, acabou de se cumprir em relação à casa de Davi. A Bíblia fala, está escrito assim, que ali se cumpriu, ou seja, o cumprimento total da profecia em relação à casa de Eli, que não é sobrar um para contar a história, não é sobrar um. E qual o pecado de Eli? Qual o pecado de Eli? Omissão. Omissão, passividade em relação aos filhos. Ele que era o líder, ele não colocou os limites. E Deus tratou seriamente com ele, exatamente porque Deus esperava que ele atuasse como o posto, a liturgia, ele tivesse a liturgia do cargo. Que ele colocasse limite como autoridade. Ora, ele é autoridade, e ele é o pai, e ele está vendo que a casa dele está desandando com tudo, está atraindo trevas para a nação, e ele não faz nada. Aí, veja bem, Eleazar foi muito fiel, esteve com Moisés, depois com Josué, mas naquele caso de Baal-Peor, em que veio aquela praga, que a gente tem falado bastante sobre isso, do conselho de Balaão para Balaque, que mandou as moabitas e as midianitas para seduzir os israelitas. Um israelita teve a audácia de entrar com a midianita e levar para a tenda dele, ou seja, para a casa dele, dentro do acampamento. E ali se levanta um jovem, filho de Eleazar, Finéias, que teve um zelo, que Deus disse que a linhagem dele seria perpetuada pelo zelo dele, pela casa do Senhor. Ele vem com uma espada e crava nos dois, e aquela praga é encerrada ali. E o Senhor fez essa promessa, que que a linhagem de Eleazar, através de Finéias, o zelo de Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso. Não tira não, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo, zelo, eu não os consumisse. Ele fez isso por zelo, com o meu zelo. Ele está falando, ele manifestou o meu coração, o zelo que está no meu coração. E ele foi lá. Diga-lhe, pois que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo. Pois é esse cara que eu quero reproduzir. Essa linhagem, porque ele, de novo, foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Ele tomou a frente.
foi zelo. Que é uma ponta para Jesus, é uma espécie de Cristo. O que ele fez, ele tomou a dianteira, ele tomou a frente, por zelo. Esse cara eu quero reproduzir. Eu vou reproduzir a linhagem dele. E aí, quando a Bíblia fala de Zadok, a casa de Zadok. Zadok é da linhagem de Finéias. Quando Abiatar é mandado embora, quem é colocado como sumo sacerdote? Zadok, no governo. Ele já estava ali com Davi, mas no governo de Salomão, ele assume como sumo sacerdote. E quando você lê sobre a casa de Zadok, Ezequiel vai falar muito sobre os zadoquitas. É só honra. Porque o Senhor disse, eu quero reproduzir isso aí. E esse é o padrão. Gente zelosa. Zelosa pela minha casa, zelosa pelo meu povo. Gente que enxerga lá na frente. Gente que não age por conveniência, que não é passiva, que não é omissa. Gente que tem o zelo do Senhor. O zelo do Senhor no seu coração. E entende que Deus é um Deus geracional. Como disse o salmista, que constrói para aqueles que ainda vão nascer. Diferente de Ezequias. Que é difícil falar de Ezequias, a gente não gosta de falar mal do Ezequias, a gente sempre quer cobrir. Tem algumas pessoas que a gente, às vezes, na hora que você vai pregar, você pensa, ai, meu Deus, não quero falar mal dele. Né? A gente já gosta da pessoa, a gente gosta de Ezequias, a gente tem olhos cor-de-rosas para Ezequias, mas Ezequias errou feio nos últimos... Ele tinha que ter morrido ali. Conselho? Se Deus falou que vai morrer, então morre aí. Porque aqueles 15 anos, se ele tivesse morrido ali, tinha terminado bem. Mas o que ficou dos últimos 15 anos de Ezequias é que ele gerou, de novo, ele gerou. Talvez o pior rei que Israel teve. Ele gerou Manassés. Um rei que deixou marcas profundas na nação de Israel. Que muitos anos depois ainda tinha profecia por causa do que Manassés fez. Por causa de Manassés. Mas, bispo, Manassés se arrependeu, Manassés se arrependeu. Até tentou, nos últimos anos, consertar as bobagens que ele fez. Mas, gente, você pode até se arrepender. Mas tem consequências. E ele deixou marcas profundas na nação. E foi gerado por quem? Foi gerado pelo rei Ezequias. Mas daí você entende. Quando ele recebe uma delegação, ele recebe algumas autoridades da Babilônia, ele está tão cheio dele, que ele mostra tudo que está no palácio dele. Tudo. E aí o Isaías chega lá, você vê que a mando de Deus fala, o que você mostrou para esses caras? Ele diz, mostrei tudo. Aí Isaías fala assim para ele, rapaz, rei, preste atenção numa coisa. Virão dias que esse povo aí, que você escancarou as portas da sua casa, eles vão levar tudo.
Eles vão levar seus filhos como escravos e vão transformá-los em eunucos. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam, que está em seu poder, até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos. Eles vão esterilizar. Serão castrados para não gerar. Eles vão ser feitos estéreis. Gente perfeita, se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha o que eles vão fazer com seus descendentes. Eles vão levar o que você tem e o que os seus antepassados acumularam. E eles vão levar até seus descendentes. E vão torná-los eunucos. Para que a descendência não exista descendência mais. Para que eles não possam produzir, que era uma característica deles. Vão tornar esses jovens eunucos. Que eles não gerem, para que eles não tenham descendência, esse povo não se multiplique. Agora leia e veja se você pode suportar. Ele está ouvindo a mensagem que ele está recebendo. Era para ele rasgar as roupas, vestir pano de saco e não se levantar. Mas o que sai de Ezequias é chocante. Aí você entende que ele não fez o que foi dito, põe ordem na sua casa. Que é o mesmo no hebraico, o mesmo sentido. Abraão vai ordenar aos seus filhos para que obedeçam os meus mandamentos. Está provado, ficou provado que aqueles 15 anos que ele viu sinais, o Senhor mexeu na natureza para dar sinais para ele. Dar um sinal para ele, na verdade. Levantou, fez uma obra. Mas ele não fez o que o Senhor mandou. Ele não deu importância. Ele continuou envolvido com o seu mundinho. Sai dele, ele está ouvindo sobre uma tragédia, o exílio babilônico. E ele diz, é boa a palavra do Senhor que você falou. Rapaz, você não disse isso, Ezequiel. Acho que se eu estou lá, eu falo assim, não, você não falou isso. Não, eu falei. Ezequias respondeu, seus filhos vão se tornar eunucos, tudo vai ser levado, isso aqui vai ser consumido. Isso está dizendo que é boa a palavra do Senhor que você falou? Lembra que eu iniciei falando sobre pensar? Os pensamentos? Que Deus se relaciona com você através do seu modo de pensar. Não tem transformação sem a mudança. E às vezes uma pessoa pode até, aparentemente, parecer, não tira a palavra, parecer que ela evoluiu tanto e de repente ao tanto que ela regride. Pois pensou, olha o que estava na cabeça dele, entra na cabeça do Ezequias. Haverá paz e segurança enquanto eu viver. Não tira não, porque eu quero que você fique chocado. Que você saia daqui assim, preciso mudar a minha vida, eu vou para casa hoje e eu vou botar minha casa em ordem. Nós vamos botar nossa casa em ordem. Eu vou ordenar a minha casa. Do jeito que está, não vai ficar, não.
Não, tem que vir assim, ó, de tal maneira que você olhe para a sua vida e fala, cara, não, não, não. Não, não, não. Quando eu estou para tomar uma decisão que eu vejo, é sempre desse jeito. Pode saber que eu vou botar a mão aqui e vou falar, não, 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 assim não. Acabou, risca no chão. Não. Meus filhos já sabem, todo mundo já sabe em casa, até as crianças. Ih, a vovó. Não. Eu vou falar várias vezes um não. Eu vou falar não, 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 assim não, 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 não. Não e não. O que é isso? Olha o texto. É boa a palavra. Vai levar tudo o que foi acumulado, que vai destruir tudo, vai levar até descendentes seus. Rapaz, vai levar descendentes, netos seus, talvez bisnetos, trinetos seus, vão castrá-los. E você está dizendo que é boa a palavra. É, porque nos meus dias vai estar tudo bem. Comigo, ó. Eu vou terminar meus dias, ó, muito bem. E as próximas gerações? Elas que dê conta delas, cada um com seus problemas. Cada um que cuide de si. Importa que no meu tempo está tudo bem. Eu vou terminar bem. Não vai acontecer nos meus dias. Não vai pode acontecer com o filho seu. Não, mas aí é cada um que lute suas guerras, né, meu filho? Não é isso que ele está dizendo? Cada um que lute suas guerras, que tenha seus problemas. Não é problema meu, é problema seu, sim, Ezequias. Vamos falar com Ezequias. Vamos tentar botar juízo na cabeça dos Ezequias? Ezequias, você não está pensando direito. Você esqueceu do que está escrito, que Deus é um Deus geracional? Ezequias, você esqueceu do que está lá na Torá, Deuteronômio 6. Ezequias, eu vou contar a história para você. Você esqueceu que quando se fala de Moisés, lembra do quê? Libertador. De Noé, construiu a arca. De José, governador. Davi, o grande rei. E Abraão, um pai. Deus começou uma nação à procura de um pai que pudesse ordenar a seus filhos a verdade. Ele procurou um pai, ele preparou um pai. E não foi da noite para o dia. Ele chamou um velho de 75 anos e começou a trabalhar a renovação mental desse homem. Aos 75. Por isso a esperança para você. E foram 25 anos gerando um pai. Porque gerar Isaac foram 9 meses. Foi um processo, construindo, gerando um pai. Porque não é qualquer pai. Era um homem que ordenar os seus filhos. Botar ordem nos seus filhos. Ensinar os seus filhos. Qual é o mal do tempo que nós vivemos? Aí nós estamos chateados com as coisas doidas que nós estamos vendo. Com as anormalidades. Mas, queridos, o que é a geração
que produziu, a geração Ezequias, que só preocupou consigo, gerou Manassés. Aí nós estamos assustados com os Manassés, porque o Manassés matava os filhos, buscava tudo quanto é tipo de Deus, desonrou o pai, tentando de todas as maneiras destruir tudo que o pai fez. E olha que Ezequias é um exemplo que a gente não pode tirar, não nesse ponto, mas o início dele. O homem iniciou, não pensou em nada a não ser a parte espiritual. Ele trabalhou a parte espiritual da nação. Tanto que ele é elogiadíssimo por Deus. Porque você vê, já no primeiro mês do reinado dele, ele só trabalhando a limpeza, a abertura do templo, e limpeza. O negócio estava assim, o pai dele tinha feito assim, uma desordem daquelas. E ele já entrou arrumando tudo. Deu trabalho, mas ele não desistiu. E o homem foi. E aí, quando ele recebe põe sua casa em ordem. Ordena sua casa. Você vai morrer. E como as próximas gerações vão ficar? Como que vai ser? Aí, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. A ordem não ia mudar, vivo ou morto é a mesma ordem. Põe em ordem, ordene a sua casa. Aí, vive um milagre, o tempo volta para ele, a coisa, uma coisa gloriosa. Aí Ezequias levanta e vai botar ordem na casa dele. Não. Ele viveu aqueles 15 anos, gerou o Manassés, não ordenou, não direcionou, porque quando ele morre, vem Manassés que vem tinindo. Já começa de cara. Leia o texto, você vai ver. Desfazendo tudo que ele fez. Deus conhece, ele tem informações que nós não temos, ele conhece o futuro. O Senhor sabe por que está nos direcionando. Aí essa geração de Ezequias no final da vida, que é boa essa palavra, só penso em mim, o que eu quero, o que eu acho, do meu jeito, estou olhando para mim. Eu, egoísta. Porque o que saiu dele foi um egoísmo absurdo. Está chocada com os Manassés que geraram. Filhos sem identidade, alguns que não sabem nem... a coisa está tão séria que não sabem mais quem são, o seu gênero. As coisas mais bizarras estão aparecendo. O homem que foi feito à imagem e semelhança do Senhor, para governar, para dominar. Agora, você pode encontrar bizarrices, como a pessoa se vê um gato, um cachorro, um cavalo, uma coisa, e sai andando como? A pessoa não sabe, não aceita o gênero dela.
O que a Bíblia fala, uma geração sem amor pela família, desobediente aos pais. Você vai ver Paulo bater nesse assunto, já começando em Romanos 1. E aí você vê uma geração que busca as coisas mais loucas, bizarras. Aí a sociedade começa a ficar, nossa, mas olha isso aqui, olha isso aqui. Uai, os Ezequias estavam dizendo, boa essa palavra, na minha geração tudo bem. Paz e segurança enquanto eu viver, comigo vai dar tudo certo. Que vai ser do meu filho, não sei. Aquela frase, não tem sucesso sem sucessão, é a mais pura realidade. O que você está reproduzindo, está revelando sua derrota e o seu sucesso. Você está achando mesmo que sucesso é conta bancária cheia? Não é o que a Bíblia diz. Até porque quando a Bíblia, Jesus veio o quê? Ele veio trazer o quê? O reino. Seja feito aqui como é no céu. É o reino de Deus. O reino de Deus tem doença, tem miséria, tem derrotas. Não, quem está no reino, está no reino. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. Você está no reino. Então, o que é vitória? Uma construção que vai permanecer a longo prazo. Famílias fortes, que se perpetuam. Gerações e gerações, gerações e gerações. E por que Ezequias pensava dessa maneira? Porque ele estava focado nele. Na vida dele, eu só tenho mais 15 anos, vou viver agora. Claramente, um bom vivan. Se tornou um bom vivan. O rapaz tinha que ter morrido antes, quando você tinha propósito. Agora virou um bom vivan. O cara que sou eu. Aí vem a delegação lá da Babilônia. E o cara agora quer mostrar. Vem cá, vou mostrar o carrão que eu tenho na garagem. Vou mostrar para você meus relógios de marca. Vem cá, vem no meu closet, rapaz. Vamos lá, vem cá, vou te mostrar minha adega. E eu vou mostrar. E o bobão está lá mostrando para inimigos. Vem cá, eu vou te mostrar que papai deixou para mim. Quer dizer, os antepassados, porque o pai dele largou nada, né? A Cais é uma vergonha. Enquanto ele estava andando, como começa lá no texto, e ele não andou nos caminhos de Acais, do pai dele, ele andou nos caminhos de Davi. E Davi teve uma vida que sacrificou no reino de Deus, mas internamente ele teve essa falha. Tanto que você vai ver, se você fizer uma análise da reação do Davi quando perde Absalão, o choro dele podia se ouvir à distância. E a atitude de Jó, quando perde 10, ele perdeu 1, estava no desequilíbrio. Não estou falando que perder um filho seja fácil, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando a postura do Jó, quando perde 10 de uma vez. Ele rasga as roupas e adora o Senhor. Porque qual era a conduta do Jó? Qual era a conduta do Jó, gente? Oferecendo sacrifício por aqueles filhos.
oferecendo sacrifício pelos aqueles filhos. E você vê um homem que entendeu perfeitamente. Você vê um homem que tinha paz. O Senhor levou os filhos. Davi já não tinha paz. Ele sabia que ele foi negligente. Que ele não... Tudo começou quando ele teve aquele caso com a Betseba, mata o marido, vai, perde a autoridade dentro de casa, abre uma porta. A porta que você abre vai tomar a sua casa. Agora aquele mal toma o filho dele mais velho, Amnon, que violenta a filha dele. Ó a tragédia dentro da casa dele. Ele não corrige Amnon. Absalão fica frustrado com o pai, com a omissão do pai. Abraça a irmã, cuida da irmã, fica calado, não fala nada, mas está alimentando uma vingança. 2 anos depois mata o irmão, que estava lá embriagado. Levanta uma rebelião contra o pai, mostra que ele não conhece a Deus, sendo criado na nação mais religiosa, por um homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Vê como nós podemos falhar? Você vê Absalão oferecendo um sacrifício a Deus antes de ir levantar uma rebelião. A rebelião é o que existia no coração dele já por anos, porque é o que ele fazia na porta da cidade. Aí morre de forma trágica, é assassinado. Ele abriu porta do quê? De imoralidade e assassinato, não é? O filho mais velho violenta a própria irmã, meia-irmã. Absalão mata o irmão. Depois, Joabe, com quem está com ele, mata Absalão. O filho que a Betseba tinha engravidou, nasceu, ficou doente, morreu. E Adonias depois se proclama rei, por fim, continua com aquele conspirando lá debaixo de um quieto, e Salomão mata. 4. E saiu da... Ó, o poder das palavras. Quando Natão confronta, o que ele falou? Contando aquela história da ovelhinha e tal, pois esse cara tem que pagar 4 vezes mais. E Natã fala, você é esse homem, Davi. Você é o cara da história. A omissão, a passividade, pode custar tão caro para nós. A morte dos nossos filhos, a morte espiritual, a morte de uma descendência, a esterilidade de uma descendência. Porque essa geração, ó, eu venho vendo isso. Ó. Gente, desde quando eu estava tendo meus meninos, eu via a dificuldade, gente que não queria educar. Já estava sério a coisa lá. Gente que estava largando. Agora, você vê uma piora. Você vê o abandono. É um abandono. Você vê uma revolta. A orfandade cresceu, o espírito da orfandade que você quase pega no ar. O problema de paternidade. A coisa está tão séria que você vê um movimento no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Vai ver se tem esse movimento. Se o comércio faz esse movimento. Por quê?
Porque essa luta, essa revolta contra o homem, contra o pai, essa luta para enfraquecer o homem, para matar definitivamente a figura masculina. Por quê? Porque é o homem que dá identidade, o homem tem a semente, ele dá identidade ao filho. E aí o que foi acontecendo? Homens gerando filhos e abandonando famílias. A amargura foi tomando conta desses filhos, foi tomando conta dessas mulheres, que aí é aquela história de sair de um extremo para outro. E a sociedade vai virando uma bagunça, porque os papéis estão desalinhados. Vai virando uma bagunça. E aí você vê gente com ódio de Deus, porque a relação que teve com o pai foi péssima. E o pai é sabido, é que apresenta o Deus Pai. E às vezes, a frustração que a pessoa tem com seu pai humano leva ele a se fechar para o seu pai eterno. E aí nós vamos vendo uma sociedade decaída, desestruturada. A procura, lá no íntimo, há uma busca por esse pai. Mas muitos, na cegueira, não conseguem entender que, ainda que o meu pai terreno tenha falhado, e o Senhor falou, se o seu pai, se a sua mãe desampararem você, eu não vou te desamparar. Mas uma pessoa que está ferida, ela fica com raiva do próprio Deus. E aí vão tirando Deus de tudo. As pessoas estão tentando encontrar a saída longe de Deus e vão tentando um monte de coisas. E o homem nunca vai se encontrar sem Deus. Estão tentando criar um outro tipo de sociedade, mostrar que é possível viver a despeito de Deus, destruir com a família. Você vê que a luta de Satanás é sempre a mesma. Destruir com a família. Porque uma família forte é uma sociedade forte, uma igreja forte. Mas aí o que acontece? Vem uma palavra como essa, aqui alguns pensam, estão até incomodados, começam a rever a vida, mas daí sai, entra no modo automático e não alinha. Não alinha. E aí a Bíblia diz, ó, ensina o menino, você só tem uma janela para ensinar, a infância. Se você perder essa janela, aí, meu querido, aí você vai para o joelho. Quem sabe? Aí você vai para os joelhos, porque, ó, a negligência na infância pode custar uma vida. Você tem uma janela, infância, ensina o menino. A Bíblia já fala, é o menino, tá? Ó, menino, põe tudo lá. Põe Deus, põe a palavra, põe os mandamentos, põe os princípios e valores, dá disciplina, ensina ele a amar a Bíblia, amar a palavra.
Ensina ele a te honrar. Hoje em dia, se você fala que o primeiro e grande mandamento, os caras querem quase te bater. Quando você fala, estou te falando. Eles começam a te apedrejar. Quando você diz, ó, o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe para que te vás bem. Ah, você não sabe, o pai que eu tive, a mãe que eu tive, ó, vai me tirando, eu se penso, rapaz, eu só falei para você amar teu pai e tua mãe, porque se você quiser longevidade e ter sucesso, biblicamente você vai ter que honrar teu pai e tua mãe. Aí você não sabe o que ele fez, e isso e aquilo. Pois bem, agora você conhece o seu Pai eterno. Você está num outro nível. E por amar a Deus e conhecer a verdade, é que você vai honrar aqueles que, ainda que falhos, deram a vida para você. Eu já contei para você da moça que eu atendi, sem que eu contextualizar, que estava lá. A mãe trabalhava em empregos e vai, tem vários detalhes aí. E ela ficou mais, acho que com a avó, com a tia. E a tia dela que pediu para o atendimento e contou a história dela e tal. Porque ela, em relacionamento, já tinha feito aborto, porque naquela história, estou na faculdade, não dá e tal. E eu não sei se foi o pai, eu não lembro esses detalhes agora para te contar. Eu sei que essa filha odiava a mãe. Não, porque eu fiquei sabendo que ela tentou. Não, olha só, que bom você saber da história, né? Não, porque ela tentou me matar, porque ela queria, ela nunca me quis, e não sei o que. Eu falei, ela trabalhou por você, ela deixou você viver, mas nunca me criou, não sei, mas ela nunca sustentou você. Mas manda o dinheiro, o que é dinheiro, não sei o que. Eu falei, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, desce do seu pedestal. Você não é melhor do que a sua mãe. Ela ficou olhando, você não sabe, bispa, me desculpe, com todo respeito. Todo respeito que eu tenho pela senhora, a senhora não sabe do que eu passei. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, filha. Eu fiquei sabendo que você abortou, né? Aí pronto. Muito bem. Você não é melhor do que sua mãe. Sua mãe é muito melhor do que você. Porque ela pensou, mas não fez. Você fez. Ela te deu a vida e você nem a chance do teu filho viver você deu. Calou, se humilhou, pediu oração. E aparentemente se converteu, não sei, depois. Está vendo? Ridículo. É um tal de que eu sou melhor, eu sou melhor. Cada um dá o que tem. E aí nós vamos passar a nossa vida sendo mimizentos e sapateando. Você não me deu bastante, você não me deu bastante. Te deu a vida. E você está tendo as condições de construir uma vida poderosa e fazer melhor. E ainda mostrar esse Deus vivo para quem talvez nunca conseguiu ver da maneira que você está vendo. Uma casa firme fala de continuidade. Zadok pertencerá aos sacerdotes consagrados, os zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. E será para os sacerdotes
santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errado quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Eu posso falar tanta coisa dos Zadoquitas. Zadok, quando se fala da casa de Zadok, está falando de alguém lá, ó, o pai Eleazer e Finéias, o zelo do Senhor. E o Senhor disse, esse cara eu quero reproduzir. Um descendente de Finéias. Que você vai ver, sempre do lado certo. Abiatar vai para o lado de Adonias. Zadok do lado certo. Lá na frente, você vê tanta gente se desviando para lá e para cá. A casa de Zadok fiel. Você não encontra um desvio na casa de Zadok. Gente que tinha, ó, sempre o lado certo. Você vai ver sempre os Zadoquitas do lado certo, do lado certo. Sempre do lado certo. Deus está à procura dessas pessoas que dão lugar à verdade e são instrumentos nas mãos dele para reproduzir linhagens poderosas. Talvez você está reclamando, mas a pergunta que você precisa responder para você: que tipo de gente você está deixando aqui? Porque é fácil a gente apontar o dedo, os filhos dos outros, para o outro e tal. Vamos nós aqui. Que tipo de gente nós temos gerado, nós estamos reproduzindo, e quando nós formos embora, nós vamos deixar aqui. Você tem sido um pai, uma mãe. Você tem ordenado os seus filhos, tem colocado ordem. Você tem aproveitado, você que tem filho pequeno, você está aproveitando essa janela da infância para colocar tudo lá dentro. Princípios, valores, a verdade. Que essa historinha de que depois que eles crescerem, cada um escolhe seu caminho, é tarde. Se você não botar a coisa certa, o mundo vai botar. Se eles não tiverem o reino vivo dentro deles, quando eles entrarem na faculdade, um professorzinho de filosofia muda a cabeça deles em 3 aulas. Não precisa de mais, não precisa de um semestre inteiro. Ele já começa a voltar diferente. Achando que eles sabem, respondendo. Gente, a gente ouve histórias. Que no primeiro mês, imagem mudou, o jeito de tratar os pais. Mas aí a pessoa, ela sempre usa esse argumento. Não, mas eu levei para a igreja, mas eu isso, aquilo, mas pelo amor de Jesus, eu comecei falando o quê? Samuel. Samuel, me faltou falar do Samuel, é que eu não gosto de falar do Samuel, eu gosto tanto do Samuel, que essa parte de Samuel eu quero esconder, eu acho que eu vou esconder, não vou contar para ninguém, quem sabe não conta. A gente ama o Samuel, mas Samuel não reproduziu uma boa descendência. A Bíblia diz, mas teus filhos não andam nos teus caminhos. Sabe o que isso significa? Que ele conseguiu ser aquele homem, e ele foi formado, ele conheceu o Senhor, mas, ó o padrão, como você não pode subestimar.
Ele conviveu com Eli. Ele conviveu com Eli. Ele foi criado por Eli. E a visão dele de pai acabou sendo o Eli. E Eli reproduziu muito mal. E ele repetiu a história de Eli em relação ao pai. Os filhos, está lá escrito, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se desviaram, eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno. Meu Deus, não faz isso, a gente não quer esconder. Não, Samuel. E pervertiam a justiça. Esses são os filhos de Samuel. Gente, nós precisamos mergulhar fundo nas Escrituras, porque às vezes a gente acha que está abafando. E às vezes ser tudo, ser maravilhoso, no altar ser um estrondo, do lado de fora você é um estrondo, mas você está perdendo a sua casa. Está perdendo seus filhos. Homens incríveis perderam seus filhos. Perderam suas famílias. Homens incríveis. Você não tem isso para falar deles. Você gosta deles. Você tem até dificuldade de pregar alguma falha deles. Porque você fala, gente, esse homem é incrível. Quem não ama Samuel? A gente ama Samuel, ama Ezequias. E Davi? Davi, a gente já de cara tem intolerância com os erros de Davi. Tem gente que não, tem gente que a gente já entra dando paulada nele, já de cara, assim, o Saul já é um deles. Mas outros, a gente já fala, não, então... Aí você tem que pregar a palavra, mas você está ali olhando, meu Deus, esse cara foi extraordinário. Tem gente que é maravilhosa, é doce, é incrível, mas está perdendo a casa. É falho dentro de casa. É negligente dentro de casa. É omisso, é passivo. Não põe em ordem. Não corrige, não tem autoridade. Alguns são dependentes emocionalmente. Lá, Eli, que parece claramente que ele tinha uma certa dependência emocional daqueles filhos. Ele tinha dificuldade de botar um limite nos filhos. Outros, tudo isso é negligência. Mas outros, você vê que aconteceu o que aconteceu com Ezequias no final da vida. Ele está olhando para ele, a vida dele, o problema é do outro, o que vai ser do outro. Ele não está nem aí. Agora, não importa. Nós vamos ter que aqui, a palavra é para todo mundo. Ela corta dos dois lados. Ela está falando comigo, está falando com você. Filhos, netos, bisnetos, trinetos, continuidade, porque Deus é um Deus geracional. Ele quer reproduzir a minha linhagem? De verdade, ele quer reproduzir a sua linhagem? Porque educar, botar a coisa certa ali, dá trabalho. Mas, se você não estiver ocupado, bem ocupado, eu costumo dizer, se nós não tivermos um bom problema, nós vamos arrumar problemas sérios para a nossa vida. Quando você está ali, investindo tempo, energia, formando um novo ser, educando, colocando a sua energia ali, você está focado em algo relevante. Quando você distrai e começa só a viver, a sua vida, é só você. E de repente até se tornar um bom vivant, igual o Ezequias no final da vida.
Não faz isso, não. Porque às vezes você está aí, sempre a mesma coisa. Ai, a igreja tem que fazer mais isso, faz aquilo. Meu filho, nós já fazemos demais. Tem tanto trabalho que está precisando tirar. É trabalho de jovem disso, é trabalho daquilo, é casa não sei do que, é mais não sei o que, 25 horas de oração, e mais isso e aquilo, e mais um vídeo disso, e mais um trabalho, e mais o encontro jovem, o regional, e mais o papo, coisa jovem de coisa, e o jovem diamante, e mais o não sei o que do jovem, e mais não sei o que. O povo nem vem. Nem trazer os filhos trazem. É tanto trabalho que está precisando tirar. É sempre jogando a responsabilidade para o outro. Agora a igreja fica o quê? 2, 3 horas com o filho seu? Quanto tempo ele fica com você? O que ele está vendo dentro de casa? Qual a educação que você está dando? Com o seu exemplo, sem abrir a boca. Quando ele olha para você, sem se abrir a boca, o que ele encontra? Ele consegue ver Jesus. Você é o papai Jesus, a mamãe Jesus. A sua casa é um santuário. São perguntas que nós temos que responder. Conselho, que é uma coisa que eu falo. Saiam de celular, de tablet, de televisão, de shopping. Seu filho não precisa de mais um passeio, de mais um lanchinho, de mais uma coisa. Ele precisa que você sente com ele, converse com ele, ensine, leia a Bíblia, ore com ele, façam tarefas juntos. Tudo junto. E seu filho precisa de você, da família. Ver o pai que trata bem a mãe que honra o pai. Uma família funcional. Seus filhos não podem ver a contradição. Um homem, uma mulher, um pai, uma mãe aqui dentro da igreja e ali a partir do corredor, de lá para lá, outro. Ele precisa encontrar uma pessoa só. Deus tem uma casa firme para o seu povo. Mas nós é que temos que tomar as decisões. Nossa casa vai ser a casa de Eli ou a casa de Finéias, de Zadok? Em nome de Jesus, tem que sair daqui a casa de Zadok. Eu estou construindo a casa de Zadok. Sem eu abrir a boca, meus filhos vão ver Cristo em mim. E eu não preciso esticar mais isso. Para de se preocupar com bobagens. Não busca orientação para criar filho no mundo, não. Tem um monte de gente tentando ensinar nós como educarmos nossos filhos. Aqui onde você encontra. Aqui, ó. Bota Deuteronômio 6 aqui para mim. Está aqui um manual para criar filho. Para conduzir família. Cadê Deuteronômio? Deuteronômio 6, ó, para a gente orar. Ouça, Israel. Tira Israel, põe o seu nome. Isso, ouça, Janete. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Ouçam, crianças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência. Esse menino não aprende. Ensine-as com persistência. Já ensinei. Ensine com persistência. Hoje, amanhã, depois. Todo dia.
Eu estou ensinando desde quando não sabiam. Não tinha um dente direito na boca ainda. E eles ainda me esquecem qual é o primeiro e grande mandamento de vez em quando. E eu simplesmente paro e digo, vou te dar uma chance. Qual é o primeiro e grande mandamento? Qual é o segundo e grande mandamento? Qual é o mandamento com promessa? Quando eles desrespeitam normalmente, tem aquele comportamento, ai mamãe, não sei o que, epa! Repita para mim, qual é o mandamento com promessa? Você vai dizer, ô bispa, você faz esses movimentos todos, você não tem noção, meu filho. Eu, meu vestidão, meu coquinho aqui. Eu digo, eu ouvi. Eles, já, qual é o mandamento com promessa? É ou não é, meu filho? Outro dia, falo para o Davi, vem cá, Davi, e ele está indo. Eu disse, se eu contar, e ele está indo. Eu disse, 1, 2. Quando eu falo 2, ele aparece e fala, que foi, vovó? Eu disse, qual é o mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e prolongue os teus dias na vida. Então, para você ter longevidade e ser bem-sucedido, você precisa do quê? Não, mas você também precisa corrigir a mamãe, que não sei o quê. Qual é o mandamento com promessa? Qual é o mandamento com promessa, Davi? O que está escrito? Ensine as... Olha, a gente até sua. Ensine com quê? Ensine como? De novo, ensine como? Aos seus... Fale sobre elas, com as leis do Senhor, quando estiver o quê? Sentado em casa. E quando? E levar para a escola. Buscar da escola. Andar pelo caminho. E quando se deitar, antes de deitar, qual a última coisa que você ensina? O quê? A palavra. Você lê a palavra para eles. E quando se levantar, qual a primeira coisa que faz? Eu tenho 5 passos da minha casa. Escorrega da cama, fala com Deus. Lê um versículo. Arruma a cama. Lava o rosto, escova os dentes. Toma um copo com água, em jejum. E depois, o café da manhã. Sem Bíblia não tem café. Toda vez que estou com eles, falo, quais são os 5 passos? Então, por que o quarto está essa bagunça? Quais são os 5 passos? Quais são os 5 passos? 5 passos. Então, eu falo com eles. Quais são os 5 passos? Vocês vão me dizer quais são os 5 passos. Vocês já leram a Bíblia? Eu não tenho tempo, que eu tenho que ir para a escola. Um versículo, você não tem tempo? Um versículo, abrir a Bíblia e ler um versículo da Bíblia para adquirir o hábito? Porque ou você bota enquanto é menino, ou depois, meu filho. Quando estiver sentado no caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos, na verdade é na esquerda, que é do lado do coração, e prenda-as na testa, que é daí, e lá em Êxodo também fala do sinal na testa e nas mãos, que Satanás gosta de inventar, né, o sinal da besta, né? Então, mas nós não somos nem besta nem meia besta. Então, é por isso que a gente tem do lado aqui, ó, do coração, aqui, ó, a palavra, tudo que a gente faz, nossas obras, ó, nossa mentalidade, ó, é com base nesses princípios, ó. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Sua vizinhança inteira passa em frente à sua casa, já do portão da calçada dá para ver que ali tem Cristos. Tem Cristos morando ali. Está escrito no portão, tem uma atmosfera
no portão e nos umbrais da sua porta. É isso aí. Isso é o padrão. É assim que nós temos que viver. Está aqui o ensino para construir uma grande família. Viver com as escrituras, aqui, ó, na nossa testa e no nosso coração. Você vê até judeus simbolicamente fazendo isso. Está enrolado aqui, ó, as leis e aqui, a caixinha aqui, ó, com as leis aqui. Ó. Por quê? Para lembrar, eu não posso esquecer. Que a palavra tem que estar aqui, ó, no meu coração, e tudo que eu fizer na minha vida tem que ser com base na palavra. A maneira, a minha mentalidade é totalmente formada pela palavra de Deus. E eu formo os meus filhos, a mentalidade. Por que o diabo quer as nossas crianças? Por que você vê essas ideologias trabalhando exatamente as nossas crianças? Por que eles querem as crianças? Exatamente, porque eles sabem desse princípio. Satanás sabe como ninguém. Que se você coloca o princípio errado, aquilo fica lá. Você coloca o princípio certo, aquilo fica lá. Ainda a Bíblia diz que ele venha dar qualquer desvio. Não tem jeito, gente. Você não tem paz. Fala sério. Todos nós que estivemos no Evangelho, fomos dos cordeirinhos de Jesus, quando nós demos uma desviadinha, nós pecávamos em paz? Ninguém pecou em paz. Nunca mais você tem essa paz, isso é maravilhoso. E ainda tem uma mãe com o joelho calejado lá, dizendo, não deixa ele ter paz no pecado, Senhor, não deixa ele ter paz. Manda anjos lá, cata pelos cabelos aquele menino. Sujeito não tem paz. Ele falou, só quero pecar em paz. Você não vai pecar em paz. Você vai ter um desgosto, uma infelicidade, porque tem ainda uma mãe, uma vozinha lá clamando, Senhor, que ele tenha desgosto, frustração, que aquela mulher ímpia frustre ele mesmo, Senhor, que ele seja infeliz lá no mundo. Não, porque a oração de uma mãe fervorosa, ninguém pode. Ela é violenta, ela não tem dó. Ela não tem dó. Ela diz, o senhor cata, nem foi pelos cabelos, ele sai arrastando. O senhor traz arrastando. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos nos colocar em pé. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Casa firme. Deus tem uma casa firme para o seu povo. E nós estamos aqui, construindo a casa de Zadok. O que sai daqui são os zadoquitas. Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te amo. Eu te amo, Senhor. O que eu mais posso dizer a não ser pedir que a tua palavra entre. Mas entre de tal maneira e faça morada nos corações. Traga renovo para essas mentes, uma consciência, um entendimento, um alinhamento. Que até o jeito de pegar na mão dessas crianças vai mudar. Até o jeito de segurá-las agora vai mudar. Que sai daqui homens e mulheres tão alinhados com a verdade. Tão decididos, completamente possuídos pela verdade, decididos a construir, a levantar a casa de Zadok, a serem instrumentos que o Senhor quer reproduzir. Eu oro para que uma conscientização e uma sensibilidade profunda, para que o teu povo possa voltar para a mesa, não transformando a mesa num coxo, porque a mesa, na tua palavra, não é para comer, é para ter comunhão, e então comer em comunhão, é para ensinar, é para olhar nos olhos, é para ensinar a tua palavra, sentado à mesa, como acabei de ler. Ensine as crianças
crianças, ensine seus filhos com persistência. O Senhor falou, Josué, levanta esse memorial, porque quando seus filhos, os filhos de Israel perguntarem, os filhos chegarem para os pais e perguntarem, que monumento é esse? O que é isso aqui? Isso aqui é um memorial, meu filho. Porque quando o Senhor abriu o mar, quando o Senhor abriu a correnteza do Jordão, parou de correr, nós tiramos essas pedras do fundo e levantamos esse memorial. E esse outro memorial aqui, esse aqui, meu filho, é que quando Acã desobedeceu o Senhor e se apossou de coisas consagradas, ele pagou um preço caro com a família dele. Senhor, nós vamos encontrar isso tantas vezes, memoriais, exatamente com esse intuito, de quando os filhos perguntassem, os pais pudessem contar a história. Quantas vezes nós vemos o Senhor insistindo, contem os feitos do Senhor, contem aos seus filhos os feitos do Senhor, contem os feitos do Senhor. Contem os feitos do Senhor. Contem a seus filhos os feitos do Senhor. Meu Pai, é o que mais encontramos. Ensine os seus filhos. Contem a seus filhos. Dê os testemunhos do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos um testemunho vivo da sua fidelidade e para testemunharmos os feitos do Senhor. Eu oro, meu Pai, para que hoje se levante aqui homens e mulheres, inclusive casais, que não estavam se dando bem, que decidam vencer suas diferenças por amor à continuidade da família. Porque eu vejo pessoas discutindo pelas coisas mais inúteis, Senhor. Brigando por coisas inúteis. Apegados a coisas inúteis. E muitas vezes o Senhor está dizendo, sai dessa imaturidade. Para de ficar se pegando em coisinhas, olha para o todo. Construa uma casa firme. Decida ser um zadoquita. Construir uma casa de Zadok. Ter uma casa firme. Produz uma descendência poderosa. Planta para seus netos, para seus bisnetos. Deus, eu oro para que hoje homens e mulheres decidam se levantar com maturidade. Alguém tem que se levantar. Débora se levantou. O Senhor levantou Abraão para ser um pai. E eu vejo que o Senhor está à procura desses pais e mães que vão derramar a sua vida, ensinar com persistência a verdade para seus filhos, princípios e valores, uma vida santa. Oh, meu Deus, eu oro por famílias fortes. Mas isso é fruto de uma mentalidade, Senhor.
Por isso que a minha oração é para que as mentes sejam renovadas e transformadas, e que cada um tenha a perspectiva certa de reino, Pai. A perspectiva do reino, a mentalidade do reino, a visão do reino. Eu vejo gente que ainda não entendeu o que é construir uma família. Casais que brigam por bobagens, ciúmes bobo, preocupações bobas. E o Senhor está dizendo, amadureçam. E construam uma casa firme. Pais magoados com seus filhos. E com orgulho. E muitas vezes o Senhor está dizendo, ei, você veio primeiro. Você se esqueceu que os mais velhos ensinam os mais novos? Dá o primeiro passo. Oh, meu Deus, eu oro. Alguns se escondem atrás da desculpa, que já é tarde demais, ou isso e aquilo, e o Senhor muitas vezes vem e está dizendo para nós com uma palavra, ei! Se a palavra está vindo e você está vivo, não é tarde demais. Você pode fazer uma risca no chão e recomeçar. Eu oro por conscientização, Senhor. Eu oro por temor. Eu oro para que a palavra entre de forma revelada. Eu oro para que nenhum mais se esconda atrás de algum argumento. Aqueles que estão ainda magoados com o pai, com mãe, que liberem perdão e mostrem o Senhor a partir de hoje. Os pais que estão distantes, que se voltem para os seus filhos, é a última palavra de Malaquias. Que os pais se voltem para os filhos para os pais, para que a maldição cesse. Ou seja, não há como haver bênção enquanto não houver uma volta. Famílias unidas, restauradas, pais se voltando para os filhos e filhos para os pais. Não é tarde demais para voltar a construir. Ou talvez reconstruir, ou se nunca foi construído, construir uma relação de amor, Pai. Pai, eu incentivo. E oro para que homens que talvez geraram filhos na mocidade e abandonaram, não consigam conviver, mas sem se voltarem para esses filhos e assumirem a responsabilidade. Porque a gente sabe que a maior cobrança do Senhor, o pecado de Davi, que o Senhor o responsabilizou, foi exatamente ele não querer assumir a responsabilidade. Esse tem sido o pecado de muita gente. Não assumir responsabilidade. Oh, meu Deus. Eu oro para que haja uma volta, um quebrantamento. E a gente sabe que a única coisa que a gente precisa para mudar uma relação de pai e filho, de filho com pai, de família, é humildade. É perdão. Começa com a humildade. E o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Começa com um coração quebrantado, humilde. Onde a pessoa decide perdoar, liberar o perdão e recomeçar. Eu abençoo a igreja. Eu consagro cada pasta com a certeza, a convicção no meu coração de que tudo que tem sido apresentado ao Senhor
no mundo espiritual já foi restaurado. E que nada vai ficar do mesmo jeito. E que daqui desta reunião não vai sair pessoas que ao passarem por aquela porta vão voltar no modo automático. Mas homens e mulheres conscientes, com uma mensagem estabelecida e com a decisão tomada, de que por amor à família, vão se humilhar, vão perdoar por amor à família, vão quebrar barreiras por amor à família, para ter a mesa completa, cheia de paz. Vai se levantar como ponto de equilíbrio. Decide se levantar e ser a peça que vai ligar todos os pontos. Talvez essa mãe, pai, por conta das feridas que viveu, que foram abertas, acabou transferindo isso para o filho. Ela agora também, se ela teve a influência de passar uma imagem ruim, que talvez não é nem que ela passou, era a realidade, ela também tem a influência de fazer o caminho de volta. Uma mãe tem muita influência. E ela, para o bem desse filho, ela pode se levantar e ser essa peça, chave, que vai ligar todos os pontos e trazer restauração. Porque a gente sabe que um filho não é completo enquanto ele não encontra o Pai eterno, se ele nunca teve um encontro com o Pai. Mas nós sabemos que é lindo quando um filho passa a ter uma boa relação com o Pai, conhecendo o Pai eterno, se torna tudo tão mais leve. Curas acontecem aí. A gente sabe o quanto a presença do Pai numa mesa é importante. O quanto ter a figura daquele homem, Senhor. Não adianta tentarem matar isso. Isso é Bíblia. E é por isso que os lares estão tão vazios. Porque a gente se lembra, eu me lembro do meu avô, que eu não me lembro dele abrir a boca na ponta da mesa. Mas todo mundo sabia que ele estava lá. Ei, preste atenção nisso. Meu pai foi um homem tão ausente. Mas eu tenho memória de quando ele estava em casa, na ponta da mesa. Vão resgatar o padrão de Deus, que é o padrão que funciona. Eu oro para que você se levante como homem que o Senhor fez você, como a mulher que o Senhor fez, e que construa uma família forte, uma casa firme, que a sua casa seja conhecida como uma casa firme, como a casa de Zadok. Eu abençoo a sua vida e declaro que você não sai dessa reunião com a mesma visão, a mesma perspectiva e as mesmas escolhas. Eu digo que você está construindo uma casa firme. Eu digo que você está construindo uma casa firme. Que a sua casa é a casa de Zadok. Será perpetuada em bênção e glória
uma casa que Deus quer reproduzir para a glória dele. Eu abençoo a sua vida e declaro que sai daqui zadoquitas para a glória do nome do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.